Olha, sobre esse assunto, sobre esse encontro, eu converso agora com o nosso analista de internacional, o professor Lorival Santana, a quem eu agradeço pela presença aqui no Arena. Lorival, a chance de os Estados Unidos e a Rússia chegarem a um acordo e como fica a Ucrânia, que está ausente aí da cúpula. Boa noite. Boa noite. Sim, o mais provável é que o Putin concorde, em princípio, com uma trégua, né, e diga que é necessário acertar os detalhes. O próprio Trump não quis criar expectativas de que haveria um acordo hoje, até porque a Ucrânia não está fazendo parte, né? Então, o objetivo é apenas pavimentar o caminho para uma reunião entre a Rússia e a Ucrânia. Em 2014, quando o Putin invadiu uma parte da Ucrânia, anexou a Crimeia e invadiu parte do Donbass, ele firmou 2 acordos de trégua, que foram chamados de cessar-fogo, os acordos de Minsk, que é a capital da Belarus, em setembro de 2014 e em fevereiro de 2015. Nenhum dos dois foi cumprido pelo Putin e ele culpou a Ucrânia por ter violado os termos do cessar-fogo. Então, ele já tem esse roteiro e provavelmente seguirá esse caminho também. Diante da pressão de Trump, ele concorda, em princípio, com uma trégua e depois ele não cumpre, atribui o problema à Ucrânia e vida que segue. E o Trump consegue também salvar a face própria e também responsabilizar a Ucrânia, né? A má vontade do Trump e a condescendência dele a má vontade com a Ucrânia e a condescendência com a Rússia são inesgotáveis, né? Há poucos dias, no início dessa semana, ele disse que discordava severamente do Zelensky e que essa guerra nunca deveria ter acontecido. Isso numa mesma frase, ou seja, ele responsabiliza a Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, pela guerra. Então, o ambiente é bastante favorável para os objetivos do Putin. Esses objetivos são, basicamente, subjugar politicamente a Ucrânia, mesmo que ele não faça isso militarmente, que está se provando muito difícil. Ele deseja anunciar uma trégua e um cessar-fogo e até o fim da guerra, para que a Ucrânia realize eleições, ele possa influir sobre essas eleições, obter um governo mais favorável à Rússia e assim voltar a ter a influência que ele tinha sobre a Ucrânia até o início de 2014, quando o governo foi derrubado exatamente porque tinha obedecido a um desejo do Putin, de não entrar na União Europeia e sim a comunidade dos estados eurasiáticos, que é comandada pela Rússia. Agora, Lorival, o que a gente pode falar agora nesse primeiro momento, né? Até esse encontro dos dois, descendo da aeronave e apertando as mãos, uma cena que, como disse até a nossa colega da CNN Internacional, é um cenário perfeito para uma boa fotografia e para uma imagem na televisão, né? Colegas comentaristas e analistas que citaram isso agora há pouco na CNN Internacional. O que a gente pode falar? O gesto de cada lado foi muito bem feito, né? Foi um gesto que demonstra diálogo, né? Não só pelos gestos, mas também até pelo local do encontro, né? O simbolismo do local. O que a gente pode falar tanto do semblante do próprio Donald Trump quanto do próprio Vladimir Putin, sabendo que os dois lados têm seus interesses? Quando o Trump voava para a cúpula com Kim Jong-un da Coreia do Norte em junho de 2018, ele disse para os assessores dele que, independentemente do que acontecesse na reunião, ele ia anunciar que a reunião foi um sucesso histórico. Então, essa é a forma como ele age, né? Ele organiza essas coreografias para ter ganhos políticos, para a imagem dele. Então, para o fato de ele cumprimentar efusivamente, estender um tapete vermelho para um condenado, né, um investigado por crimes de guerra, por ter sequestrado dezenas de crianças, milhares de crianças ucranianas, por bombardear cotidianamente, ser responsável pela morte de centenas de milhares de ucranianos e russos. O presidente americano incondicionalmente recebê-lo dessa forma empurra os limites da moralidade e do respeito à lei internacional.